Olá pessoal, nós vamos aqui apresentar o nosso caso clínico. Nós somos acadêmicas do curso de Odontologia da Faculdade de Macapá, FAMA, da disciplina Estágio em Saúde Bucal na Atenção Básica 4, sob orientação do professor André Fabrício da Costa Oliveira. As acadêmicas são Ângela Cristiane Jones dos Santos, do 8º termo, e Marcela Isonelli da Silva Leal, do 10º termo. Bom, nós vamos iniciar falando um pouco sobre o nosso paciente. É um paciente do sexo masculino, 61 anos, procurou a clínica da faculdade e durante a anamnese relatou uma queixa principal, que seria: sinto dor na gengiva, tenho um dente que está mole e dói muito quando bato nele. E também sinto meu rosto inchado. O paciente informou que já tinha ido a uma cirurgiã dentista e que a mesma havia feito uma prótese removível. Infelizmente, ele não conseguiu suportar a mesma por mais de 3 dias na boca. Ele sentia muita dor e não estava conseguindo nem se alimentar direito. Logo, decidiu removê-la por conta própria. Após a remoção, ele percebeu que a dor continuava e que agora seu rosto apresentava um leve inchaço. Daí resolveu procurar a clínica da FAMA. Bom, esse é o nosso prontuário. Vamos tirar alguns pontos importantes desse prontuário. A queixa principal, que é a dor na gengiva, dente mole e inchaço no rosto. Passou por cirurgia de uma hérnia de disco, né? Ele é um paciente diabético, hipertenso, não fumante, ingere bebida alcoólica de uma certa frequência, não pratica esporte, aposentado de 61 anos. Na anamnese, no exame clínico, a gente percebeu o quê? Paciente diabético, hipertenso, e durante o exame clínico a gente constatou o quê? A presença da placa bacteriana, tártaro na lingual dos dentes inferiores e a gengiva inflamada, desgaste nas incisais dos dentes inferiores e anteriores e ainda a presença de uma úlcera traumática, possivelmente provocada pelo uso da prótese removível. O paciente relatou ainda que a prótese estava muito apertada e que ele teve muita dificuldade para removê-la, que sentia muita dor, que ela machucava a gengiva. Né? Então, aí, mediante as fotos, estamos mostrando a seta amarela mostrando a placa de tártaro na boca, nos dentes, na linguagem dos dentes inferiores, e o círculo amarelo indicando que a úlcera traumática, consequência da prótese removível, né? Falando em prótese removível, vamos falar um pouquinho desta PPR, né? Esta prótese da foto é a prótese que a cirurgiã dentista havia feito ao nosso paciente anteriormente, né? Tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim, né? E no caso das próteses, nós temos as vantagens e as desvantagens. Quais são as vantagens de uma PPR? A PPR ela é uma prótese muito segura, ela oferece uma estabilidade, promove uma segurança durante a mastigação, né? Protege os dentes originais. E o fato de o paciente poder removê-la também pode se considerar um ponto positivo, porque facilita a higienização dos dentes. Previne complicações comuns em meio aos descuidos durante o tratamento de prótese, né? Como a formação de cárie dos dentes da boca, a introdução de evolução de doenças gengivais. É uma prótese de rápida confecção e também de um valor acessível em relação aos outros modelos de mercado. Agora, a desvantagem dessa prótese é o quê? Ela deixa um pouco a desejar com a questão da aparência, da estética. Ela não é tão fiel quanto aos dentes naturais, justamente por ser um modelo com grampos metálicos. Então, quando o paciente sorri, aparece aquele metal no sorriso. Outro ponto negativo também é o período maior de adaptação pelo paciente, principalmente durante a primeira experiência, que foi o caso do nosso paciente, né? A adaptação dele foi de apenas 3 dias, ele não suportou mais, ele estava sentindo muita dor. E essa prótese também estava ocasionando o quê? Uma úlcera, já era uma infecção maior, o rosto já estava inchado, né? Estava incomodando demais ele. E por conta disso ele resolveu tirar.
né? Mas lá na frente a gente vai, pelo plano de tratamento, a gente vai recomendar para ele um outro tipo de prótese, que para esse tipo de paciente seria o ideal, tá bom? Vamos continuar. No teste de percussão e mobilidade. Durante o teste de percussão vertical, o paciente ele sentiu dor no elemento 47 e mostra a seta aí amarela. E também percebeu-se o quê? Que o dente estava mole, já devido a uma consequência de uma doença periodontal existente no tecido, né, de proteção e de suporte. Então, durante o exame, foi feito os testes de percussão e de toque, de mobilidade, e infelizmente o elemento 47 ele está sim, muito atingido pela doença periodontal. Por falar em doença periodontal, né, vamos fazer uma pausa aqui para relembrar alguns pontos, características dela. A periodontite ela é uma segunda fase da gengivite, uma fase mais agressiva. Ela é caracterizada pela inflamação e destruição dos tecidos de proteção, que no caso é a gengiva, e suporte, que é o osso, o cemento e o ligamento periodontal dos dentes. A principal causa é a higiene bucal insuficiente, associada à suscetibilidade do sistema imunológico. Esse estágio da doença é caracterizado pela inflamação local e pelo desgaste irreversível do osso, gengivas e fibras de sustentação do dente. Então, gente, a doença periodontal, ela já é um nível bem mais agressivo do que uma gengivite. E ela pode ocasionar muitas perdas, muitas mesmo. Vamos ver mais um ponto a respeito do assunto. Eu quero abrir um parêntese aqui, porque nós vamos falar um pouco da doença periodontal versus doenças sistêmicas. Por que isso? Porque lá na anamnese a gente percebeu, a gente constatou, na verdade, que o nosso paciente ele tem diabetes e ele é hipertenso, né? Vamos nos concentrar agora no diabetes. Qual é a relação da diabetes com a periodontite? Vamos lá. Como qualquer tipo de infecção, os problemas periodontais eles podem dificultar o controle do diabetes. O paciente que não trata suas infecções bucais, ele não consegue controlar o seu diabetes. E vice-versa. A presença da placa bacteriana no diabético, ela provoca uma inflamação gengival mais acentuada do que faria em um paciente normal, não diabético. O paciente diabético ele é mais suscetível a desenvolver a doença periodontal, devido à sua dificuldade em reagir contra as agressões, seja ela a resistência orgânica e a resposta inflamatória da gengiva prejudicada. A microbiota oral alterada e também o metabolismo anormal do colágeno. Gente, a doença periodontal ela é altamente prevalente nos indivíduos diabéticos. Nesses indivíduos, o controle deficiente do biofilme dental ele pode favorecer a instalação da doença periodontal com maior severidade e velocidade de progressão, no que dá uma pessoa normal que não é diabético, entendeu? Que foi justamente o que aconteceu com o nosso paciente. Pode sim ter uma relação ali, pode, porque uma depende da outra, né? Vamos falar agora do raio-x. Nós tiramos um raio-x periapical, nós podemos perceber o elemento 47 e 48. O que foi identificado? O dente aí, ele está em sofrimento, né? Ele tem uma doença periodontal pré-existente ali, ele tem uma inflamação severa, e se você for perceber no raio-x, você está vendo ali que já tem uma área sem osso, ele já está tendo perda óssea. Daí a consequência de quê? Da mobilidade. Por isso que o dente está mole na boca. O paciente reclama que o dente está mole. É por conta disso, da perda óssea, né? Alguns dados importantes que nós tiramos do paciente. O paciente ele apresenta a ausência dos elementos 18, 28, 36, 37, 38 e o 46. Apresenta tártaro na lingual dos dentes anteriores e inferiores, desgaste nas incisais dos dentes inferiores, apresenta restauração em quase todos os dentes e possui uma prótese de coroa
possui prótese, né, de coroa metalocerâmica e porcelana nos dentes superiores e anteriores. Então, se você for perceber, esse paciente já teve várias intervenções, né, na cavidade oral dele. É um paciente que deve ter uma certa atenção com ele, além das doenças sistêmicas que ele também apresenta. Aqui nós temos uma animação, né, para fortalecer tudo que foi falado até agora. As consequências da perda de um dente. E por coincidência, justamente foi o 46 que o nosso paciente perdeu, né, de um lado do quadrante, que durante a mastigação, o que acontece? O alimento se concentra ali justamente onde não tem mais dente, pressionando a gengiva. Olha só, a gengiva fica machucada. E o que acontece do outro lado da arcada? O outro lado da arcada ele fica mais, exige mais dele, né, da mastigação. Quando você passar do tempo, você vai perceber que os dentes eles precisam dos vizinhos e sem eles se movimentam por causa dessa falha. Eles vão, o que acontece? Os do lado eles acabam se inclinando, né? E o antagonista, que é o de cima, acaba o quê? Crescendo, descendo e tornando o quê? A parte radicular dele mais exposta. Como você pode ver na imagem do vídeo, olha. Exatamente isso aconteceu com o nosso paciente. Esses espaços entre os dentes acabaram acumulando alimento para a bactéria, que foi o quê? Aconteceu cárie, né? Ocasionou inflamação na gengiva, consequentemente dor ao paciente. Mesmo que ele force o fio dental, mesmo que ele tente, e não vai conseguir. Por quê? Porque ali tem uma concentração muito maior de bactéria. E alimentação para a bactéria, porque na hora que ele se alimenta, o acúmulo de alimentação é muito grande. Então, com esse dente forçando, o desgaste fica ainda maior. Olha só o desastre que ficou, né? Se você for analisar a linha oclusal, essa é uma linha oclusal normal, né? Agora, olha só, depois da extração, olha como ficou o desnível da linha. O antagonista simplesmente desceu. E os outros laterais ficaram totalmente tombados, né? Esse vídeo, ele esclarece, ele reforça bem o que a gente colocou até agora. O nosso plano de tratamento. Primeiramente, nós vamos fazer o quê? Uma adequação do meio bucal, que seria o quê? A remoção do tártaro, com o uso do aparelho ultrassom e os instrumentais, que seriam as curetas, né? Os instrumentos manuais, que seriam as curetas. Finalizar com uma profilaxia, com a pasta profilática, a escova de Robinson. Prescrever medicação para tratar a úlcera traumática, para tratar a periodontite. E após a análise do raio-x, a gente percebeu que o elemento 47 e 48, que estão numa situação de sofrimento, levando em consideração que o 47 tem uma certa mobilidade e perda óssea, a gente optou por recomendar a extração do mesmo. Posteriormente, que seja feita nesse paciente uma prótese dentária parcial flexível removível, sem grampos, proporcionando o melhor conforto para esse paciente. Vai na frente, eu vou explicar para vocês por que desse tipo de prótese para esse paciente. Né? Um dos motivos está aí, acabei de falar, o conforto para o paciente, que é uma característica da PPR que estava incomodando demais ele. Por quê? Por causa dos grampos metálicos. A adaptação é muito complicada para esse tipo de prótese. Por isso a gente recomendaria essa prótese parcial flexível para ele. E, finalmente, uma orientação quanto à higiene bucal. Os instrumentos e os materiais que foram utilizados, né? Nós entramos com os manuais, que são as curetas, a sonda exploradora, a sonda periodontal, o espelho bucal, né? Depois nós fizemos um ultrassom. Por que o uso do ultrassom? Gente, uma técnica de raspagem de forma manual, ela consiste em remover uma grande parte do tártaro, né? Mas o ultrassom, ele também é um aparelho que ele transmite ondas de alta frequência, que em contato com as placas, elas fazem com que elas se quebrem, né? E outra vantagem também, ao usar ultrassom,
é o tempo, porque o procedimento se torna ainda mais rápido. Então o paciente passa menos tempo ainda na cadeira do dentista, né? E por final, nós entramos com a pasta profilática e a escova de Robinson, para fazer uma limpeza geral, né? Aplicação de flúor e tudo mais. Posteriormente a isso, nós entramos com a medicação. Para quê? Para tratar as infecções que estão mais urgentes. A úlcera, né, que estava bem exposta. Então, na úlcera, nós indicamos o quê? O uso interno, via oral, do acetonido de triancinolona em hora base, né? Um tubo. Ele vai passar no local com o auxílio de um cotonete 4 vezes ao dia até a cicatrização, tá? Mas lá na frente a gente tem o resultado desse tratamento. A periodontite. A periodontite nós vamos recomendar o quê? Antibióticos, né? Como já está uma inflamação muito severa, nós indicamos o quê? O uso também interno, via oral, de uma amoxicilina de 500 mg em cápsula. Tomar uma cápsula a cada 8 horas durante 7 dias. O metronidazol de 250 mg, comprimido. Tomar um comprimido a cada 8 horas durante 7 dias também. Acompanhamento do paciente. Depois de 7 dias fazendo uso da medicação para úlcera, aí nós podemos ver a primeira foto com o círculo amarelo, nós estamos vendo a úlcera, né? E na segunda foto, já depois de 7 dias com o uso da hora base, a úlcera desapareceu. Posteriormente, nós fizemos, depois da raspagem, da profilaxia, com os antibióticos, olha só como ficou o dente do paciente na segunda foto, né? O tártaro foi removido, a gengiva já está num aspecto melhor, né? Com todo cuidado, porque são partes sensíveis, né? Que podem ocasionar sangramento, o paciente é hipertenso, diabético, então tem que ter toda uma atenção especial com esse tipo de paciente. Dando continuidade ao tratamento. Nos próximos atendimentos serão feitos a extração do elemento 47 e, após o período de total cicatrização, providenciar a confecção de uma prótese dentária parcial, flexível, removível, sem grampos. Lembra que eu falei lá atrás que a gente ia recomendar uma prótese especial para esse paciente? Pois bem, eu vou explicar agora umas vantagens e a desvantagem desse tipo de prótese, tá? Essa prótese é chamada de flex. Ela possui grampos, e são as vantagens dela. Ela possui grampos mais estéticos. Lembra de como era a PPR? Aqueles grampos metálicos, né? Que você não pode dar um sorriso que aparece aquele metal na boca. Pois é, essa aqui ela tem grampos, mas ela é da cor da gengiva, como dá para perceber na foto. Ela é uma prótese muito confortável, diferente da PPR, que é aquele desconforto, aquele mal-estar, aquela agonia. Não, a flexível, ela é bem mais adaptável, mais confortável. Por quê? Por causa do material que ela é feita. Ela é feita de uma resina termoplástica, né? E ela tem uma certa mobilidade, coisas que as outras não têm. Por isso ela se torna mais confortável. Quais são as desvantagens desse tipo de prótese? A primeira delas é a questão do valor, que ela tem um valor mais elevado, é considerado, com relação à PPE, que é muito mais acessível. Em compensação, né, ela traz um benefício bem maior para o paciente, já que ele não consegue se adaptar com o outro tipo de prótese. Outro ponto negativo é a durabilidade. Uma prótese dessa, ela dura em torno de 2 a 3 anos, né? E o paciente tem que estar sempre atento com a higienização, ficar de olho para a resina, ver se alterou a cor da resina, e principalmente a esse tempo da confecção dela. Não pode ultrapassar esse período de 3 anos. Por quê? Porque já vai aparecer, vai ficar com uma estética feia, né? Então, depois de 3 anos, o paciente tem que trocar esse tipo de prótese. Mas, torno a repetir, comparado ao benefício que ela traz, né, de conforto, de estética, eu acho que vale a pena.
E para o nosso paciente, já que ele tem essa dificuldade com as PPRs, a adaptação fica difícil, né? A gente resolveu indicar esse tipo de prótese para ele. Eu acho que é muito mais viável. Bom, gente, nós estamos concluindo o nosso trabalho e eu vou ler um pouquinho do que a gente pôde analisar. A perda de um dente, ela causa desequilíbrio na oclusão dentária e, consequentemente, na mastigação, assimetria facial e uma sobrecarga em um dos lados da mandíbula. Além disso, pode prejudicar a fala, em alguns casos a respiração e causar dores na articulação temporomandibular, além de comprometer a estética do sorriso facial. Vocês lembram lá no vídeo que eu falei, né, naquele momento em que extrai o elemento 46, sobrecarrega o outro lado da mandíbula, né? Por causa de um dente faltante, todos os outros próximos a ele podem entortar. Dentes tortos causam vários problemas, deixam espaços onde a comida fica presa, o que aumenta a possibilidade de cáries. A escovação e o uso do fio dental ficam mais complicados, o que contribui para o aparecimento da gengivite e periodontite. E o osso, que tem como função básica segurar os dentes, vai sumindo na região da extração. Tudo isso foi relatado no nosso videozinho de animação, né? Os espaços que ficou entre os dentes, a inclinação do dente que ficou sem o do lado, sem o vizinho, o acúmulo de comida que fica entre esses espaços, a criação de cárie, né? Aparecimento de cárie, consequentemente a gengivite, a periodontite e a perda óssea. E lembrando que essa perda óssea, isso algum dia o paciente, se algum dia o paciente precisar fazer um implante, essa perda óssea vai ser um problema, porque ele vai precisar fazer um enxerto ósseo. Os contatos dentários que existem antes do tal dente ser extraído são totalmente alterados pelo novo posicionamento dos outros elementos. Isso bagunça todo o equilíbrio da mordida. Se lembra da linha oclusal? Lá do vídeo? Pois é. Dá mais trabalho para os dentes ficarem e pode levar, inclusive, a problemas gengivais e periodontais. Recessões de perda óssea, dentes moles, o que põe em risco a permanência dos demais dentes na boca. Enfim, caso o paciente venha a ter que extrair um dente, é melhor ter em vista os problemas que isso pode gerar. O ideal é sempre colocar uma prótese para substituir esse dente que foi extraído, evitando assim problemas maiores. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho, nosso caso clínico. Aí as nossas referências, né? O site do vídeo de animação, a referência bibliográfica, que foi o Linde, o tratado de periodontia clínica e implantodontia oral. Nós temos aqui só agradecer pela atenção. Tá aí uma fotozinha nossa, da dupla, Ângela Jones e Marcela Leal. Eu espero que todo mundo tenha gostado, tenha entendido. E fica à vontade para comentar, falar alguma coisa. Até a próxima, ok? Bye, bye.